Olá pessoal, tudo bem? O tema da aula de hoje é citologia, que vem do grego cito, quer dizer célula, logos quer dizer estudo, porque citologia é o ramo da biologia que trata do estudo das células e sua função bioquímica. Sua origem remonta às primeiras descrições celulares feitas por Robert Hooke, o inglês Robert Hooke, utilizando um microscópio óptico, né? Aqui nós temos a imagem do microscópio óptico utilizado por ele. Aqui nós temos uma lente, que essa lente aqui é a ocular, porque ficava voltada para o olho humano. E aqui embaixo uma outra lente chamada objetiva, porque voltada para o objeto que estava sendo observado. Por apresentar duas lentes, esse microscópio ele era chamado de microscópio composto. E por usar luz para iluminar os objetos, é chamado de microscópio de luz ou óptico. Hooke observou nesse microscópio delgadas fatias de cortiça e pôde constatar que eram formadas por pequenos compartimentos denominados células, termo que significa saletas. O que Hooke observava, na realidade, eram as paredes celulares que delimitam as células da cortiça. As paredes celulares são resistentes e persistem mesmo após a morte da célula. Tempo depois, os trabalhos de Hooke incentivaram outros pesquisadores. Outros cientistas ficaram interessados pelo estudo no microscópio e também pelo estudo dos seres vivos, desenvolvendo assim essa importante área da biologia que é a citologia. Em 1838, dois pesquisadores alemães, Matthias Schleiden e Theodor Schwann, formularam o que nós chamamos de teoria celular. O que diz a teoria celular? Que todos os seres vivos são formados por célula. Analisando assim mais especificamente o termo célula, nós chegamos às seguintes definições. Que a célula é a unidade morfológica dos seres vivos. Por que morfológica? Porque ela forma o corpo dos seres vivos, mas ela também é a unidade fisiológica, porque executa as principais funções para que esse corpo, para que esse organismo se mantenha vivo. Então, por isso, nós podemos dizer que a célula é a unidade morfofisiológica dos seres vivos, já que forma o corpo e executa as principais funções para que o organismo se mantenha vivo, para que esse ser ele se mantenha vivo. Um grande avanço na citologia veio com o advento do chamado microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico tem uma capacidade de visualização muito maior do que o microscópio óptico. Com isso, estruturas presentes no interior das células puderam ser observadas e estudadas, de forma que hoje nós temos uma classificação das células em células procariontes e células eucariontes. As células procariontes, também chamadas de procarióticas, e as células eucariontes, também chamadas de eucarióticas. As células procarióticas, do termo grego protos, primitivo, e carion, núcleo, são mais simples que as eucarióticas. Seu citoplasma não tem estruturas membranosas e nem núcleo. Com isso, o material genético se concentra em uma região da célula chamada de nucleóide. Já as células eucarióticas, que vem do grego eu, verdadeiro, e carion, núcleo, têm um citoplasma repleto de canais, bolsas e outras estruturas membranosas, sendo uma delas o núcleo. Então, se eu fosse assim, pedir para vocês uma diferença básica entre as células eucariontes e procariontes, seria que as células eucariontes apresentam o núcleo. Esse núcleo ele é envolto por uma membrana chamada de envelope nuclear ou carioteca. E é dentro desse núcleo que nós vamos encontrar o material genético da célula eucarionte. Já na célula procarionte, como nós não temos o núcleo, nós não temos as estruturas membranosas internas, o material genético da célula ela fica disperso aqui no próprio citoplasma celular.
Vamos separar agora aqui uma célula eucarionte. Eu sei que ela é eucarionte porque ela tem núcleo, então o material genético está aqui dentro dessa estrutura, né, do envelope nuclear, chamado também de carioteca. O DNA da célula está aqui dentro, mas eu quero chamar a atenção essa membrana que envolve a célula, chamada de membrana plasmática. Coloquei inclusive um esqueminha aqui, um desenho, para que a gente possa observar melhor a membrana plasmática. A membrana plasmática ela é uma membrana lipoproteica. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela é formada por uma dupla camada de fosfolipídios e proteínas. Essa membrana plasmática ela tem diversas funções importantes que são desempenhadas na célula, mas eu separei aqui duas que são as mais importantes. Tá? Ela tem, por exemplo, a função de isolar a célula do meio externo. Então, eu tenho aqui a parte interna da célula chamada de meio intracelular. Intra quer dizer dentro. A membrana plasmática ela vai isolar do meio extracelular. Extra quer dizer fora. Então, eu tenho a separação do meio intracelular do meio extracelular. E, além dessa capacidade, ela também atrai substâncias úteis e dificulta a entrada de substâncias indesejáveis, exercendo assim um rigoroso controle no trânsito através da fronteira da célula. Então, ela vai controlar o que entra e o que sai da célula. Apesar da diversidade, todas as células compartilham ao menos de 3 características. Uma delas, nós falamos agora há pouco, a presença da membrana plasmática que vai isolar o meio intracelular do meio extracelular. Outra característica é o citoplasma, que vem da palavra grega citos, célula, plasma, líquido. É essa região que vai ser compreendida entre a membrana plasmática e o envelope nuclear. Aqui nós vamos encontrar também, além de diversas substâncias, as chamadas organelas citoplasmáticas. São minúsculos órgãos que vão ser responsáveis pelas funções que são desempenhadas na célula. E uma outra característica comum a todas as células é a presença do material genético, DNA. Então, não importa se a célula ela é procarionte ou se ela é eucarionte, todas elas vão apresentar o material genético. Não devemos confundir membrana plasmática com a parede celular. A membrana plasmática ela é comum a todas as células. Então, eu tenho a membrana plasmática aqui, eu vou ter a membrana plasmática na célula vegetal, eu vou ter a membrana plasmática na célula animal, ou seja, eu vou ter ela presente em todas as células. Só que em algumas células nós vamos encontrar uma estrutura rígida externa à membrana plasmática chamada de parede celular. Essa parede celular ela ajuda na contenção da célula, evitando que ela, por exemplo, quando vem absorver muita água, que ela estoure. Essa estrutura ela não está presente na célula animal, mas está presente, por exemplo, na célula vegetal, formada basicamente de celulose. Ela está presente na célula de uma bactéria, formada de peptidoglicano, e ela está presente numa célula dos fungos, formada de quitina. A função principal dela é dar estrutura, fortalecer a estrutura da célula. No citoplasma das células, nós vamos encontrar as chamadas organelas citoplasmáticas. As organelas citoplasmáticas são pequenos órgãos, minúsculos órgãos responsáveis por executar as funções que vão garantir a manutenção da vida da célula. Lembra que eu falei agora há pouco que a célula era a unidade fisiológica dos seres vivos? Pois bem, são essas organelas que vão executar essas funções e garantir que essa célula se mantenha viva. Uma dessas estruturas é o ribossomo. Os ribossomos estão presentes tanto na célula eucarionte quanto na célula procarionte. Qual é a função principal executada por esses ribossomos? A função deles é síntese de proteínas, ou seja, estão relacionadas com a produção de proteínas. Uma outra estrutura também interessante é chamada de retículo endoplasmático, que nada mais é do que uma estrutura membranosa, que ela é contínua à membrana do envelope nuclear da célula presente no citoplasma, formando uma extensa rede de canais que pode ser liso ou rugoso. Qual é a diferença entre o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso? Vocês lembram aqui do ribossomo que eu mostrei agora há pouco? Pois bem, eles também podem ser encontrados associados ao retículo endoplasmático. Se nesse retículo endoplasmático nós tivermos ribossomos
que são essas bolinhas aderidas ao retículo endoplasmático. Associados a ele, então nós vamos ter um retículo endoplasmático rugoso, né, ou granuloso. Se, ao contrário, nós não tivermos no retículo endoplasmático ribossomos aderidos a ele, então nós vamos ter um retículo endoplasmático liso ou agranuloso. A principal função do retículo endoplasmático rugoso é a síntese e armazenamento de proteínas produzidas nos ribossomos. O retículo endoplasmático liso participa da síntese de lipídios e, nas células musculares, também é importante na condução do estímulo para a contração. Apresento para vocês agora o complexo Golgiense. Esse conjunto de sacos achatados presentes na célula tem uma função bem interessante. Lembra aqui que eu mostrei o retículo endoplasmático rugoso, que tem aqui essas bolinhas, são os ribossomos? Pois bem, o retículo endoplasmático rugoso, produzindo, né, proteínas, essas proteínas são liberadas nessas vesículas e chegam até o complexo Golgiense. Ao chegarem ao complexo Golgiense, elas vão ser armazenadas, vão sofrer pequenas transformações, vão ser empacotadas nestas vesículas para que sejam enviadas para fora da célula. Esse processo é chamado de secreção celular. Então, essas vesículas vão se associar aqui à membrana plasmática e vão liberar essas proteínas para o exterior da célula. Em alguns casos, essas proteínas elas vão permanecer no interior da célula, formando o que nós chamamos de lisossomos. Os lisossomos são estruturas relacionadas com a digestão intracelular. Eu tenho aqui o retículo endoplasmático rugoso produzindo algumas proteínas. As proteínas elas chegam até o complexo Golgiense e aí, depois de armazenadas e empacotadas, uma parte dessas proteínas elas permanecem no interior da célula, formando as vesículas dos lisossomos. Essas vesículas elas são cheias de enzimas responsáveis pelo processo da digestão. Essa digestão ela pode ocorrer de duas formas. Pode ter uma função autofágica e uma função heterofágica. Qual é a função autofágica? Quando ela digere uma estrutura da própria célula. Né? Por exemplo, uma organela que não está funcionando bem, uma estrutura da célula que já não está mais desempenhando suas funções como deveria, ela entra lá e faz a digestão dessa estrutura. Essa função é chamada de função autofágica. E uma outra função é chamada de função heterofágica, quando ela digere alguma coisa que vem de fora da célula. Esse processo de entrada de substâncias na célula, quando a célula engloba algumas coisas, é chamada de endocitose. Pode ser por fagocitose, quando engloba uma partícula sólida, ou por pinocitose, quando engloba uma partícula líquida. Então, essa enzima se junta a essa partícula e vai formar o que nós chamamos de vacúolo digestivo. O que, no final disso, sobrar, não for mais útil para a célula, vai ser eliminado pelo processo de exocitose. Chegamos na usina de força da célula, as mitocôndrias. Nas mitocôndrias vai ocorrer um processo extremamente importante para a manutenção da vida, que é a produção de energia. Essa produção de energia ocorre graças a um processo chamado de respiração celular, quando o oxigênio vai se unir à glicose e vai ocorrer a produção de moléculas de ATP, adenosina trifosfato. Nesse processo vai ser liberado gás carbônico e água como resíduos dele. E essa energia vai poder ser utilizada depois pela célula das diversas formas que forem necessárias. Os plastos são organelas citoplasmáticas presentes apenas em células de plantas e de algas. O principal tipo de plasto é o cloroplasto, que se caracteriza por apresentar cor verde, decorrente da presença do pigmento clorofila. As moléculas de clorofila dispõem-se organizadamente em membranas internas, de modo a captar a luz solar com máxima eficiência. Elas ficam aqui nos chamados tilacoides. Esses tilacoides eles se organizam formando o granum. Nos cloroplastos ocorre o processo de fotossíntese, no qual moléculas de gás carbônico e de água reagem formando glicídios e gás oxigênio. A energia necessária a essa reação vem da luz. Os vacúolos das células vegetais são estruturas delimitadas por membranas. Em seu interior, encontramos uma solução aquosa de diversas substâncias. Por exemplo, tem sais, carboidratos e proteínas. Nas células jovens, os vacúolos são pequenos e numerosos,
Mas à medida que a célula vai crescendo, os vacúolos se fundem. Assim, numa célula adulta, nós temos um grande e volumoso vacúolo, geralmente ocupando a região central da célula. A principal função desses vacúolos é o balanceamento osmótico do meio intracelular, ou seja, eles atuam como se fosse um meio externo dentro da própria célula. Assim, os vacúolos absorvem ou liberam água de acordo com as necessidades que a célula venha a apresentar. O núcleo celular é uma estrutura geralmente esférica ou ovoide, presente em todas as células eucarióticas. Em seu interior estão os cromossomos, que contêm os genes. A maioria das células eucarióticas tem apenas um núcleo, mas há exceções. Por exemplo, os protozoários ciliados têm 2 núcleos. As fibras musculares esqueléticas são multinucleadas. Há ainda células que perdem o núcleo durante sua especialização e tornam-se anucleadas, como é o caso dos glóbulos vermelhos, as hemácias do nosso sangue. O núcleo nada mais é do que o cérebro da célula. É ele que possui todas as informações genéticas, comanda e gerencia toda a célula. Nele nós temos o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. O DNA é responsável por qualquer característica do ser vivo. É ele que manda fazer as proteínas e vai determinar a forma da célula. O núcleo é delimitado por uma carioteca. Essa carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, é chamada de envelope nuclear ou envoltório nuclear.